Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7. Todos acharam? É fácil, né? O último livro, capítulo 3, versículo de número 7. Nos diz assim: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Feche os teus olhos. Pai eterno, Pai de amor, esta é a Tua palavra, aplica ela, Senhor, aos nossos corações. Eu creio que essa palavra, meu Deus, vai mudar a vida de homens, a vida das mulheres, a vida dos jovens, a vida dos mais idade, tanto daqueles que estão aqui, como daqueles que estão nos acompanhando em casa, pela internet. Em o nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Glória a Deus, aleluia. O tema da ministração deste domingo: a chave de Davi. Você pode repetir comigo? Diga: a chave de Davi. Para a gente entender sobre a chave de Davi, vamos voltar um pouco na história. Falar de Davi é falar de um adorador, é falar de alguém que tinha prazer em estar na presença de Deus, em derramar a sua alma perante o Senhor. O tabernáculo que Deus havia dado para Moisés, né? As dimensões, como que deveria ser feito. Quando Israel entra na terra prometida, o tabernáculo ele foi posicionado em Gilgal. Tempos depois, foi transferido para a cidade de Siló, e a arca do Senhor ficava lá. Mas o pecado foi entrando no meio dos sacerdotes, a contaminação, e Deus permitiu que os filisteus vencesse Israel naquela batalha e levasse também a arca da aliança. Os filisteus levaram a arca como um amuleto, só que aonde a arca passava, a desgraça vinha sobre os filisteus. Doenças, ratos, a maldição ficou instalada ali. E aí eles tiveram que devolver a arca para Israel. A arca foi devolvida, mas na época do reinado de Saul, ele não se importou com a presença da arca, em buscar a arca, trazer para o tabernáculo. E ela ficou na casa de um homem chamado Abinadab. E ela foi praticamente esquecida lá por 20 anos. 20 anos. Depois Davi assume o trono e ele tentou buscar a arca. Mesmo que da forma errada, ele tentou. Só que Deus não permitiu e a arca acabou ficando na casa de um homem chamado Obed-Edom. A arca ficou em Obed-Edom 3 meses. Em 3 meses esse homem prosperou absurdamente. Deus abençoou todas as áreas da vida dele. Davi preparou um local específico, um lugar, um tabernáculo que ele mesmo tinha edificado. Israel passou a ter 2 tabernáculos. Quantos tabernáculos? 2. O tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. Davi traz a arca e coloca agora em Jerusalém. O tabernáculo que outrora estava em Siló, o de Moisés, agora está em Gibeon. Os sacrifícios estão acontecendo, as ofertas e sacrifícios estão acontecendo lá no tabernáculo de Moisés, enquanto a arca está lá em Jerusalém, no tabernáculo de Davi. Está acontecendo a adoração 24 horas. Davi levantou cantores, sacerdotes, músicos para entronizar, para adorar a majestade santa. 24 horas o Senhor estava sendo adorado.
Aonde a arca estava, não havia o Santo dos Santos, era um lugar aonde os adoradores entravam para ministrar diante da presença de Deus. Enquanto que no tabernáculo de Moisés, lá em Gibeon, os sacrifícios continuavam, as pessoas iam para sacrificar. E eu quero chamar aqui a sua atenção, porque é possível a gente viver uma vida religiosa sem a presença de Deus. É possível a gente fazer sacrifícios sem a presença de Deus, porque os sacrifícios estavam acontecendo em Gibeon, no tabernáculo de Moisés, mas a presença de Deus estava em Jerusalém, no tabernáculo que Davi havia levantado. Quem está entendendo? E este tabernáculo, ele perdurou por cerca de 40 anos. Durante todo o governo de Davi, ele estabeleceu a adoração em Sião ao Senhor. Oh, queridos, é isso que Deus espera de cada um de nós, esta adoração contínua, esta vida que reflete um coração apaixonado por Deus. Pessoas que não veem dificuldade, problemas, como a Roseli estava falando, estão disponíveis para orar, para manifestar o reino a qualquer momento. Quer agradar ao Senhor? Viva essa vida de adoração, servindo mente ao Senhor. Então, neste período, Israel permaneceu com 2 tabernáculos, e o tabernáculo de Davi veio ao fim na construção do templo de Salomão. Agora, eu quero que você abra a palavra do Eterno em Isaías, profeta Isaías, capítulo 22. Isaías, capítulo 22, versículo de número 22, e você vai deixar a Bíblia aberta aí. Diz assim: eu lhe porei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Escute. Quando João estava na ilha de Patmos, o texto que nós lemos no início de Apocalipse, o Senhor fala com ele, para ele escrever uma carta à igreja de Filadélfia, dizendo que o Senhor tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus está utilizando esta referência de Isaías, aonde havia ali uma profecia, uma palavra de destino, que portas seriam abertas, mas também portas seriam fechadas através da chave de Davi. Entenda uma coisa, queridos. Naquela época, para ser mais preciso, no reinado de Ezequias, era um homem muito importante. Era uma pessoa de destaque, era uma pessoa de honra, uma pessoa íntegra, fiel. Ou deveria ser, porque ele iria carregar sobre os seus ombros a chave de Davi. O que era a chave de Davi? Era uma autorização para entrar e sair nos tesouros do rei. Era um ministro da fazenda, alguém que iria utilizar de toda a riqueza do reino para cuidar do povo, para cuidar da cidade e também da nação de Judá. E a Bíblia vai nos falar que de um homem, por nome Sebna, que o próprio Deus tirou ele do cargo. Olha o que diz aí o versículo de número 15, 22:15 de Isaías. Assim diz o Senhor dos exércitos: anda, vai falar com esse administrador, Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que fazes aqui? Que parente tens aqui para que caves aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a tua sepultura, entalhando na rocha a tua própria morada? Atenção, homem poderoso, o Senhor te agarrará com força e te lançará com violência.
Certamente ele te enrolará como uma bola e te lançará para um campo aberto. Ali morrerás, e para lá irão os teus magníficos carros. Ó tu vergonha da casa do Senhor, eu te demitirei do teu cargo e serás tirado da tua função. Continue com a Bíblia aberta aí. Este homem que ocupava o cargo de alta confiança, este administrador, ele era corrupto. Alguém que deveria ser o exemplo, ele estava desviando os recursos do reino. Ele estava pensando em perpetuar o seu nome. Então ele decide deixar um monumento, que seria o local onde o seu corpo estaria sendo depositado após a sua morte. E ele então, pensando em deixar esse nome para sempre, num lugar firme, numa rocha, porque ele se tornou um homem muito, mas muito rico, mas sendo corrupto. Observe que aquele que sucedeu, o sucessor de Sebna, foi alguém que o próprio Deus escolheu. E eu quero já ler para você aí o versículo de número 20. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e o vestirei com a tua capa, e porei o cinto nele, darei a ele o teu governo, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E eu porei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá, ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. O próprio Deus tomou posicionamento para remover aquele homem corrupto do poder. Ele aqui não precisou fazer campanha, para derrubar Sebna. Ele aqui não contou com a ajudinha ali do rei, por ser amigo do rei. Mas o próprio Deus disse: eu o demitirei. E o Senhor remove Sebna daquela autoridade que ele tinha, e coloca ele aqui, homem íntegro, justo, honesto, fiel a Deus. E este homem passa a ser chamado em Jerusalém de pai. Ele se tornou um pai para Jerusalém. Sabe por quê? Porque o coração dele estava na necessidade do povo. Era alguém que cuidava, era alguém que servia. E este deve ser o nosso papel: servir as pessoas, ser bênção na vida das pessoas. Se Deus está te levantando, meu irmão, é para você ser exemplo de serviço. Aprenda a servir. Ele aqui tinha a chave, ele recebe as roupas de um primeiro-ministro, e ele recebe agora a chave. Ele então passa a entrar e ter acesso aos tesouros do rei, e ele tem plena liberdade de cuidar das pessoas, usando as riquezas do seu reino, do reino ao qual ele fazia parte. Ele aqui é uma figura profética de Jesus Cristo. Assim como ele aqui entrava nos tesouros do rei, e ele poderia utilizar aqueles tesouros para o bem das pessoas. E eu quero chamar aqui a sua atenção, que Jesus Cristo, ele recebeu essa chave quando ele também venceu principados e potestades. E ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E o Senhor recebe a chave de Davi, a chave que abre todas as portas, mas a chave que também fecha. Amados, eu quero que você tenha esse entendimento. Qual a área da tua vida que está fechada? Qual a área que você está dizendo: meu Deus, como que vai ser? Olha, da minha casa, o meu casamento está assim. Ele tem a chave, não se esqueça. Quem sabe você está desempregado há muito tempo, e você está persistindo na fé, crendo, creia mesmo, porque ele tem a chave que abre todas as portas. Quem sabe você está com sérios problemas de saúde, não se esqueça, ele tem a chave de Davi.
que abre todas as portas. Chave não entenda no literal. Entenda que chave quer dizer a autoridade, poder e autoridade para entrar e sair, fechar e abrir. Esse é o nosso Deus. Jesus recebeu a chave de Davi. Por isso que hoje eu quero profetizar sobre a tua vida. Portas estão se abrindo. Portas estão se abrindo. Visualiza aí a área da tua vida que você necessita de uma porta aberta. Portas estão se abrindo, mas escute, o Senhor está fechando portas também. Porque tem portas que não é Deus que abre, viu? Tem portas que é o diabo que abre, para roubar você da presença de Deus. Mas eu quero falar algo mais aqui. Colossenses capítulo 2, versículo de número 3. Abra aí comigo. Vai dizer assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros. Diga tesouros, diga ciência, diga sabedoria. Você precisa de que uma porta se abra para a sabedoria na sua vida, para a inteligência. Você precisa que o Senhor abra os seus tesouros. Tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, ela não tira habilitação. Ela não tira habilitação porque ela fica com medo, achando que não tem capacidade. Deus abre uma porta de capacitação. Tem alguém na tua casa que está longe do Senhor e está dando muito trabalho? Tem porta de salvação aberta na sua casa. Quem recebe? Quando o meu filho era pequeno, e ele estudava numa escola aqui na Vila Paraíso, e ele tinha muitas dificuldades, estou falando do Júnior. A professora foi a diretora, né, Eliane? Nos chamou e disse: olha, quer dizer assim, seu filho não tem capacidade, né, não tem condições de estudar aqui, porque quer dizer que a mente dele era fechada. Nós cancelamos aquela palavra. Gente, ela só faltou chamar ele daquele nome lá, né? Vou falar aqui obtuso, que é mais elegante. E ali oramos, cancelamos a palavra e liberamos uma palavra de Deus na vida dele. Transferimos ele de escola. 3 meses depois ele já estava lendo, já estava entendendo as coisas. E hoje ele tem uma facilidade para memorizar versículos da Bíblia. Está sendo uma ferramenta poderosa lá em Brasília, onde ele está fazendo todo o processo, se preparando para missões. Está fazendo prático, fez o teórico, agora está fazendo prático, porque uma porta foi aberta na direção dele. Eu me lembro também que quando eu estava na escola, no primeiro colegial, eu não entendia física de jeito nenhum. E eu tentava colocar aquelas fórmulas na minha cabeça e não entrava. Aí eu fui no seminário, no interior de São Paulo, e lá o pregador disse assim: você acha que o teu Deus, gente, está falando comigo assim, ó, você acha que o teu Deus não sabe física? Peça a Ele. Aí eu comecei a orar. Gente, aquilo passou a entrar na minha mente com tanta facilidade. Na próxima prova eu tirei 10. Para quem só tirava nota vermelha. Deus abre portas. Tem esse entendimento. Ele tem a chave de Davi. Ele abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Pare de colocar limitações para o poder de Deus. Pare de usar essa palavra no seu vocabulário. É difícil. Isso é difícil. É difícil. Pare com isso. Coloque assim: isso é um desafio. Porque os desafios existem para serem superados. O meu Deus abre portas. E hoje aqui Ele vai abrir portas. Amém? Jesus disse que todo poder e autoridade foi dada a Ele.
foi dado a ele. Quem crê diz amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por quê? Tem a chave de Davi. Ele tem a chave dos tesouros e ele distribui a cada um segundo a sua necessidade. Coloque a sua fé em prática e você vai viver portas abertas. Quero convidar a igreja a ficar sobre os seus pés, no nome de Jesus. Sabe como que Davi vencia suas guerras? Adorando, salmodiando, buscando a presença do Eterno. Quando ele levou a arca, louvou 24 horas. Turnos de músicos, de adoradores, 24 horas. Por isso que Davi foi um grande vencedor. E quando a igreja adora, a chave vem na sua direção. Quando a igreja adora, aquele que tem a chave de Davi, ele abre portas. Tenha esse entendimento, ao invés de murmurar, ao invés de seus problemas para os vizinhos, para as pessoas no meio da rua, ei, conta para ele e adore o nome dele. Adore. Faça isso agora, comece a adorar. Está doendo, adore. Está passando uma luta difícil, complicada na sua família, um desafio enorme na sua família. Adore, 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 adore. Se você tem um grande desafio na sua vida, você necessita com urgência de uma porta aberta, saia correndo do seu lugar, vem aqui para frente. Nós vamos orar em nome de Jesus, seja na área da saúde, seu casamento, nas suas finanças. Venha rápido. Deus Todo-Poderoso vai visitando a saúde do teu povo. Nós cremos, meu Deus, a chave de Davi, este poder e autoridade para entrar nos tesouros celestiais. Oh, papai, foi dado a ti, Senhor. Então visite agora este homem, esta mulher. Vai tocando, Senhor. Vai quebrando grilhões, correntes. Toda a enfermidade seja lançada fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que venha esse novo tempo na vida do teu filho e da tua filha. Portas sejam abertas. Portas sejam abertas. Portas sejam abertas. Ele tem a chave. Ele tem a chave. Ele tem a resposta. Ele tem a resposta que você precisa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai pegando aí a tua vitória. Vai pegando aí a tua bênção. Oh, ninguém vai tomar de você aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida hoje. Em nome de Jesus, creia nesse Deus sobrenatural. Ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada a Ele. Oh, você pode entrar e sair debaixo da bênção do Eterno, debaixo daquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Então seja tocado agora. Tenha sua saúde restaurada, tenha sua vida estabilizada nas finanças. Oh, o seu casamento estruturado. Receba hoje, tome posse hoje, creia em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, diga amém. Diga, eu recebo, Senhor. Aleluia, se aplauda Ele bem forte, mas bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar, meu querido. Em nome de Jesus.